E vamos lá, ao som da Quinta Sinfonia de Beethoven. Vamos falar do tema, como já está aqui no título do vídeo, um assunto que está em voga aí, redes sociais e na televisão, em jornais e por aí vai, que é o assunto do roubo do Museu do Louvre, ainda em investigação, mas o roubo que durou 7 minutinhos e colocou em xeque aí toda a parte de segurança do maior e mais importante museu do mundo, o Museu do Louvre. E aí me veio a ideia de listar os 5 maiores roubos de museus da história. A pesquisa foi relativamente simples, porque não é comum, né? Esse tipo de acontecimento, roubos em grandes museus, roubos de obras de arte mais fácil, né? Mas invadir e roubar grandes museus, grandes instituições museológicas não é tão comum. E aí eu listei aqui quais seriam os 5 roubos mais impactantes, mais famosos aí ao longo da história da arte. Deixa eu pausar aqui o Beethoven e vamos para a lista. Usando o hype do momento, aproveitando o hype do momento, o assunto roubo. Enfim, vamos lá. O critério que eu usei para fazer essa listagem, junto com a pesquisa aqui, foi um critério de repercussão mundial, repercussão no mundo, não só na área policial, enfim, de investigação, mas repercussão mundial, a relevância histórica das obras roubadas, o caráter assim cinematográfico do roubo também eu coloquei em xeque, mas acho que o que definiu aí o primeiro lugar foi o valor estimado no roubo. Então, vamos alistar. Então, em quinto lugar, eu coloquei aqui o roubo que aconteceu em 2012 no Museu Kunsthal, em Rotterdam, na Holanda. Então, deixa eu pegar aqui uma imagem. Esse roubo vai repercutir dentro da história, dentro dos noticiários, justamente pelo valor das obras, né? Então aí nós temos em 2012 a invasão do Museu Kunsthal em Rotterdam. Ela foi invadida por um grupo de ladrões romenos, né? E levaram obras de artistas extremamente renomados, como Pablo Picasso, Monet, Matisse, Gauguin, próprio Albert Freud, e por aí vai. Tá? A operação, o que diz as notícias, enfim, o noticiário, foi uma operação extremamente rápida, invadindo pela uma das janelas, uns alçapões, nas varandas do museu. E os ladrões levaram obras milionárias durante a madrugada, tá? O que é lamentável nesse roubo é que as obras foram queimadas, né? Teriam sido queimadas para destruir as evidências aí desse grande roubo. Eu peguei mais uma imagem aqui, pra vocês terem noção de alguma das obras que acabaram sendo furtadas. Apareceu aqui um Gauguin, um Picasso, um Monet, obras do Matisse também. Então, em 2012, ladrões romenos, alguns foram encontrados pela polícia. Em depoimento surgiu essa hipótese das obras terem sido queimadas, tá? O valor estimado, vamos ver se a gente acha aqui. O valor estimado, roubo em Rotterdam, pelo fato dos nomes que foram roubados aqui, né? Obras do Picasso sempre são extremamente valiosas. E aí
Aqui, ó, a notícia que foi dada. O sistema de segurança do museu tinha sido desativado por falha. As câmeras de segurança registraram a ação, mas o roubo só foi descoberto na manhã seguinte, né? O líder foi o romeno chamado Radu Dogaro, né? E levaram as obras em sacolas. Vamos lá. As perdas são estimadas em aproximadamente 18 milhões de euros. 18 milhões de euros. O quinto lugar que eu coloquei aqui, assalto ao museu. Não sei nem se é assim a pronúncia, mas seguimos em Roterdã. Beleza, em quarto lugar, esse aqui é mais famoso, enfim, até virou filme na Netflix. Eu assisti há um tempinho atrás já, um filme bem interessante, com até um tom humorístico, sarcástico, assim, que o filme traz sobre o principal responsável. O principal não, o único responsável pelo roubo. Eu tô falando no quarto lugar, o assalto à National Gallery em Londres, né? O primeiro momento único, burburinho, enfim, imprevisto ou incidente relacionado a furtos de obra de arte que acontece na National Gallery, uma galeria super importante em Londres. Aí uma foto dos investigadores no banheiro, em um dos banheiros da galeria. Foi por onde o nosso amigo Captain Burton, essa pronúncia, isso aí, Captain Burton invade a galeria e simplesmente rouba Bunton, Captain Bunton, é a pronúncia aí do assaltante. E ele vai roubar apenas uma obra que é o Duque de Wellington, um retrato produzido pelo Francisco Goya, pintor do período do romantismo, pintor espanhol. A obra foi exposta, quer ver? É uma coisa de pouquíssima diferença. Ela foi exposta em 14... Esse assalto aconteceu em 1961. Ela foi exposta em agosto, se eu não me engano, e 2 meses depois aconteceu o roubo. Deixa eu ver aqui rapidinho. É isso aí. Ela foi exposta em 2 de agosto de 1961 e foi roubada no dia 21. E ele entra... Nossa, deixa eu mostrar a foto dele aqui, para vocês terem o rosto. É um cara que a gente não diz que seria capaz de cometer esse assalto, mas esse nosso amigo aí, que vai virar filme, essa história vai virar filme, em 1961, insatisfeito, a motivação do assalto é incrível, insatisfeito com a cobrança que o governo fez a respeito de canais de televisão. Então, existia um convênio, enfim, uma gratuidade para acessar os canais de televisão em Londres, e a partir de um certo momento foi exigido a cobrança de uma taxa, enfim. E aí isso revolta esse ser aí, o nosso amigo Campton, e como forma de protesto ele decide roubar uma obra que havia sido comprada na época por um valor muito alto. Então, com protesto, se o governo está podendo comprar obras de arte e tirar o meu lazer de assistir televisão, vou eu lá roubar o quadro. É inusitada a história, porque o próprio Campton, alguns anos depois, 4 anos depois, ele devolve, por livre e espontânea vontade, a obra. E, enfim, a motivação seria essa, uma forma de protesto por tirarem a televisão, por tirarem os canais gratuitos dos aposentados. E, enfim, ele entra pela janela do banheiro e consegue levar
escondido no casaco a obra, né, o Duque de Wellington, uma pintura feita pelo Francisco Goya. Aí tá uma imagem da devolução da obra 4 anos depois. Ele devolve. Essa história vai virar filme, tá? O filme chama O Duque, né? Eu já assisti, bem interessante, tá no streaming, se eu não me engano é Netflix, faz um tempinho já que eu assisti, e conta toda esse fato. O mais interessante, o mais legal dessa história é que foi totalmente informal, foi totalmente não profissional esse roubo. E quando ele chega em casa, ele não sabe muito bem o que fazer com a obra, e aí esconde no sótão e fala só pro filho. O filho fica abismado e até ajuda o pai a esconder. Isso vai aparecer no inquérito, o filho também vai prestar depoimento, enfim, por participação em tudo isso. A esposa do Campton não sabia desse roubo, não sabia que o marido tinha feito isso. Enfim, boatos dizem que ele decide devolver a obra, porque a namorada do filho, a nora, fica sabendo e aí começa a chantagear, mas também tem a teoria de que o próprio Campton tenha contado para um amigo mais próximo que tinha feito isso, e o amigo meio fica inconformado com a situação e ameaça a entregar o Campton para a polícia, e ele, por livre e espontânea vontade, vai para a obra embaixo do braço e devolve. Outro fato curioso desse roubo foi que ele foi inocentado de absolutamente todos os indiciamentos, todas as acusações. E aí tem uma brecha, né? O advogado Campton usou uma brecha que não é crime você pegar algo com a intenção de devolvê-lo. Então, se você analisar... No filme mostra isso também, mas se você for dar uma lida sobre o caso, não é nenhum crime você pegar algo com a intenção de devolvê-lo e não danificá-lo. Então, incrivelmente, o Campton foi inocentado dos três crimes que ele foi indiciado, né? Roubo de patrimônio, porque ele devolveu, importunação pública e danificação de patrimônio. Então, roubo e danificação. Ele não danificou, o advogado alegou que ele devolvendo a obra, ele não roubou, e ele não perturbou ninguém, porque ele cometeu esse crime, enfim, esse roubo na madrugada sem importunar ninguém, sem ser violento, e por aí vai. Ele foi acusado, ele foi penalizado, ele virou réu em um crime, que foi de danificação da moldura. A moldura que custava aproximadamente 80 libras, ele tirou a moldura, quebrou a moldura, e ele cumpriu aí a pena de 3 meses de prisão por conta da moldura, e não por conta do roubo e desaparecimento de uma grande obra de arte do Francisco Goya, que é o retrato do Duque o Duque Wellington. É uma figura super importante na história, enfim, bateu de frente com Napoleão e por aí vai. Não vou entrar na análise da obra, mas tá aí. Deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade. É isso, enfim, virar filme. O governo de Londres chega a oferecer 5 mil libras de recompensa. E ele não estava meio que se importando, literalmente ele não estava se importando com dinheiro. O que ele queria mesmo era seus canais de televisão livre, sem ter que pagar nenhuma taxa. E nós temos a história muito louca. O filme é bem interessante, né? Uma coisa que eu acho relevante falar, deixa eu colocar de novo aqui a foto do Campton. Acho que uma coisa relevante falar, quem assistiu o filme, cronologicamente parece que é muito rápida a ação, né? Ele a cronologia do filme passa essa ideia de um roubo muito rápido até do início ao fim, a resolução do caso. Mas fato é que foram 4 anos de desaparecimento da obra. Então, o cara teve que lidar aí escondendo uma obra envolta em tecidos e no fundo do armário de casa 4 anos. Esse aí é o 4º lugar. Então, o assalto da obra de Francisco Goya, o retrato do Duque Wellington, e o
assaltante aí, Captain Bunton, cometeu essa... Ela é muito doido, né? Vamos lá. Esse assalto foi em 1961, agora a gente vai pular para uma obra extremamente popular, né, que é O Grito, de Edvard Munch. Aí vale ressaltar que nós tivemos 2 assaltos, 2 roubos, né? Em 1994, o Grito foi assaltado, foi roubado, mas eu destaquei aqui o roubo de 1994 foi no meio das Olimpíadas de Inverno, Jogos de Inverno, alguma coisa assim. E aí utilizaram como meio cortina de fumaça o evento esportivo para entrar no museu, Museu Munch, né, em Oslo, lá na Noruega, e roubarem a obra. Mas eu vou destacar aqui, essa imagem que eu estou mostrando é do assaltante, que é um ex-jogador de futebol e tal, que assaltou em 1994, tá? Mas o que eu vou destacar é a de 2004, por ser mais recente, né? Então, o segundo assalto à obra de Edvard Munch, o expressionista, essa obra aqui, O Grito, tá? Enfim, a obra O Grito, eu coloquei em terceiro lugar porque é muito louco você pesquisando essa imagem da obra, né? O Grito, ela superou a reprodutibilidade da obra Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Então, o Grito hoje é considerado a obra mais reproduzida, né, dentro da história da arte. Então, uma gangue armada na Noruega invade à luz do dia, né? E aí foi um assalto mais violento, pode-se dizer. Essa gangue entra no Museu Munch, lá em Oslo, na Noruega, acaba ameaçando visitantes, todos mascarados, mas enfim, ameaçam, abordam seguranças e simplesmente arrancam são 2 obras, né? A Madonna, do Munch também, e O Grito. O fato acontece em menos de 5 minutos, né? Os especialistas, os investigadores vão dizer que a coisa assim, o ato de tirarem as obras e fugirem dá menos de 5 minutos, tá? E o que destaca, que dá mais, enfim, importância, fama para esse roubo, foi justamente a ousadia e a audácia dos bandidos em invadirem o museu à luz do dia com visitantes e tal, e causou um trauma ainda vivo na cultura artística, museológica e turística da Noruega, né? As obras foram recuperadas em 2006, 2 anos depois, com algumas danificações, com alguma necessidade de reparo, pequenas, mas ocorreram aí algumas escariações, né? Na obra, mas ela foi devolvida. E aí tem sempre aquelas teorias da conspiração que não é a obra original, o governo falou que é original, mas não é. Especialistas, os órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico da Noruega e os diretores do museu garantem 100% aí de certeza que a obra é a original. Então, acreditamos nesse respaldo técnico aí, de que realmente em 2006 a obra foi devolvida e a obra que está exposta é a original. Lembrando que o próprio Munch fez várias reproduções dessa obra. Então, está aí, em terceiro lugar, o assalto ao Museu Munch, lá em Oslo, e o roubo da obra O Grito. Em segundo lugar, acho que contrariando a ideia aí de vocês, que talvez estejam esperando esse roubo como em primeiro lugar, mas o roubo da Mona Lisa eu coloco em segundo lugar, justamente porque a Mona Lisa, a Gioconda, a obra do Leonardo da Vinci, ela vai ganhar fama, vai ganhar repercussão, se tornando a obra mais popular da história da arte, posteriormente a este roubo. Então,
A Mona Lisa, obviamente, era uma obra famosa, importante do Louvre, do acervo do Louvre, mas ela vai se tornar esse ícone pop, a obra mais popular, justamente por conta desse assalto, né? E depois, quando mostrar o primeiro lugar, eu vou explicar para vocês os critérios que eu utilizei. Na verdade, já expliquei no começo do vídeo, mas eu vou retomar aí. Então, por isso eu coloquei Mona Lisa em segundo lugar. O roubo acontece em 1911, né? Essa é a capa do jornal Le Petit Parisien e mostra aí o roubo da Gioconda, né? A Gioconda desaparece do Museu do Louvre, a célebre obra de Leonardo da Vinci simplesmente sumiu, né? Esse roubo é extremamente famoso, enfim. O que talvez não seja tão famoso são talvez a motivação e quem cometeu isso, né? É engraçado que na época surgiram boatos de que o Pablo Picasso estaria envolvido nesse assalto, nesse roubo. Enfim, ele foi interrogado, mas logo foi descartada essa teoria que o Picasso teria auxiliado o assalto ou encabeçado o assalto. E aí, com impressões digitais, a polícia, os investigadores acabaram encontrando, não só com impressões digitais, o motivo das polícias terem encontrado o verdadeiro assaltante foi porque ele tentou vender essa obra para uma galeria, era uma galeria como um antiquário na Itália. E inicialmente foi feito teste, né, de comparativo de impressões digitais com todos os funcionários do Museu do Louvre. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Imagina você chegar no Louvre e simplesmente o quadro não está a Mona Lisa, né? Ou o quadro não está na parede. Então foram feitos diversos testes comparativos com impressão digital de todos os funcionários do museu. Acreditava-se de primeira que era alguém relacionado à própria instituição museológica, então alguém que trabalhava ou prestava serviço para o Louvre. E tira e queda, né? O nome do ser é um italiano. Aqui está a foto dele. Deixa eu aumentar aqui com as impressões digitais e tal. Nós temos aí o humilhante, né? O nome do cara, Vincenzo Perugia, né? Ex-funcionário do Louvre, trabalhava como vidraceiro, né? Então conhecia muito bem as instalações do museu e tal. Ele se esconde no museu na madrugada e sai simplesmente com a obra escondida também no casaco, né? A motivação do crime foi justamente uma questão patriótica, né? Ele acreditava que a grande obra, isso é muito questionável, né? Que a grande obra do Leonardo da Vinci, pintor italiano, deveria estar em algum museu sendo exposta na Itália. Por isso ele rouba a obra e tenta comercializar em um antiquário na Itália, né? E o lunático meio sem noção, como que desaparece com uma obra dessa, enfim. Ele tenta vender alegando que era uma réplica, uma falsificação, e aí é denunciado, encontrado e preso, nosso amigo Perugia, né? A obra foi devolvida 2 anos depois, então em 1913, ela retorna ao Museu do Louvre, e aí, com certeza, ela vai ganhar o status de uma obra extremamente famosa, popular, que todo mundo queria conhecer, que todo mundo queria ver como é hoje, tá? Então, sem dúvida nenhuma, esse assalto deu um up na popularidade e na fama da Gioconda, da Mona Lisa, a obra pintada pelo Leonardo da Vinci. Então, esse assalto em segundo lugar, 1911, o nosso amigo Vincenzo Perugia rouba a Mona Lisa, devolve, tenta comercializar na Itália, em um antiquário, uma loja de coisas antigas e por aí vai, e acaba sendo denunciado. A obra retorna ao Louvre em 1913
E o Perugia é capturado e preso. Fechou? Lembre sempre dessa história. O possível envolvimento de Pablo Picasso. Fico imaginando, né, um artista no auge da sua carreira e tal, sendo seu nome misturado nesse caso policial e tal. Mas totalmente descartado, Picasso não teve nada a ver com roubo. Foi o nosso amigo Vincenzo Perugia, ex-funcionário do Museu do Louvre. Beleza? A motivação, como eu já disse, ele acreditava num sentido patriótico que uma obra de um pintor italiano deveria estar na Itália e não na França, no Museu do Louvre. E, em primeiríssimo lugar, o roubo ao Museu Isabella Stewart Gardner, né? Esse museu que fica nos Estados Unidos, na cidade de Boston. Então, 2 homens fantasiados, disfarçados de policiais, que até hoje não foram identificados, em 1990, entra no museu, eu coloquei a imagem aqui, entra no museu Isabella Stewart Gardner e rouba 13 obras, 13 peças de arte, obras de Rembrandt, Vermeer, Degas, Monet. Então, por que eu coloquei em primeiro? Porque, sem dúvida nenhuma, esse roubo pelo volume, foram 13 obras roubadas, e pelo valor, né? A gente tem aí aproximadamente $500 bilhão em obras de arte que foram roubadas. E o mais interessante e ao mesmo tempo trágico é que nenhuma obra ainda foi recuperada. Isso aconteceu em 1990. Tá? O caso não foi resolvido. Alguns suspeitos interrogados, mas a polícia ainda não conseguiu identificar efetivamente nenhum desses 2 homens que entraram. E o triste, né? Ao lado triste é que foram 13 obras que ainda não apareceram, sem vestígio nenhum. O caso não foi resolvido. O valor é o maior dentro de toda a história da arte, $500 milhões, $500 bilhão. E aí, o que se tem, né? 2 homens, na madrugada, abordam seguranças, amarram seguranças e simplesmente desaparecem com 13 peças, 13 obras de arte. As mais valiosas, A Tempestade do Mar de Galileia, do Rembrandt, e o Concerto, do pintor Vermeer. Rembrandt e Vermeer, pintores barrocos, né? Degas e Manet, pintores lá do impressionismo, do pós-impressionismo. Então, pelo volume, né? Então, 13 obras levadas e o caso ainda não ser resolvido e nenhuma obra restituída ao museu, eu coloco o roubo do Museu Isabella Stewart Gardner em Boston, nos Estados Unidos, como o maior roubo de museus da história da arte. Inclusive, é esse o título de um documentário realizado pela Netflix também, né? Essa foto também eu peguei no site da Netflix. Virou um documentário, não sei se é documentário ou filme, mas o título dessa produção é O Maior Roubo da História da Arte, né? Que mostra aí toda a linha de investigação e, infelizmente, a não resolução desse caso, desse roubo. Beleza? Então, recapitulando, em quinto lugar, o roubo do Museu Kunst em Rotterdam, em 2012. Ladrões romenos invadiram e roubaram... Deixa eu recapitular aqui para vocês. Roubaram aproximadamente 7 obras, incluindo Picasso, Monet, Matisse, Gauguin e Freud. Tá? Essas obras, algumas delas foram queimadas. Em quarto lugar, o roubo da National Gallery, que virou filme, intitulado O Duque. O nosso amigo Captain Bunton, motorista de táxi revoltado pelo governo tirar a gratuidade dos canais de televisão como protesto, ele entra na National Gallery e rouba o quadro pintado por Francisco Goya, o retrato de Duke Wellington. Em terceiro lugar, o roubo do Museu Munch, né? O Grito, Museu Munch,
lá em Oslo, na Noruega. A gangue armada norueguesa, à luz do dia, invade aí o museu e rouba 2 obras do grande artista expressionista, a Madonna e a mais famosa, sem dúvida nenhuma, O Grito, tá? A obra foi devolvida em 2006. Lembrando que a obra O Grito foi roubada já 2 vezes, em 1994 e em 2004. E em segundo lugar, o nosso italiano patriota que queria que a Mona Lisa voltasse para a Itália, entra no Museu do Louvre escondido dentro do banheiro e rouba a Mona Lisa. Ninguém menos que a Gioconda de Leonardo da Vinci é roubada. Ele tenta comercializar essa obra na Itália, é pego aí pela polícia e preso, detido. A obra retorna ao Museu do Louvre em 1913. E em primeiríssimo lugar, por conta do valor, 500 milhões de dólares, e nenhuma obra foi encontrada ainda. Ao todo, 13 obras, incluindo Rembrandt, Vermeer, Degas, Manet e outros artistas. Em primeiro lugar está o roubo do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, lá nos Estados Unidos. É isso. Acredito que daqui a um tempinho, se eu for refazer esse vídeo, vai estar aí o assalto ao Museu do Louvre, né? E todas as peças de Napoleão, da Rainha Josefine, por aí vai. Mas como ainda está muito no início das investigações, extremamente popular aí nas mídias, eu decidi falar de outros roubos, de outros assaltos, e a gente espera as cenas dos próximos episódios, próximos capítulos aí sobre essa investigação ao assalto do Museu do Louvre. Fato é que foi fácil, foi rápido, 7 minutos. Os caras colocaram uma escadinha ali numa área que estava em restauração do Museu do Louvre. Entrou no museu, nenhum alarme tocou, nenhuma câmera, e simplesmente levaram joias com valores inestimáveis aí no grande Museu do Louvre. Beleza? É isso, então espero que tenham gostado. 5 roubos, 5 assaltos de grandes museus, meu top 5 aí. E é isso. Lembrando que o quarto lugar, né, o assalto à National Gallery, o Duque, e o primeiro lugar, o roubo do Museu Isabella Stewart Gardner, viraram filmes, tá? Então procurem aí como O Duque, né, para entender um pouquinho mais sobre as motivações do Captain Bunton, e o maior roubo da história da arte. Conta um pouco a história desse crime que ainda não foi resolvido, beleza? É isso, tá no stream, se eu não me engano, os dois filmes estão na Netflix. Beleza? Grande abraço e até os próximos vídeos, até os próximos conteúdos. Valeu!